Bom, essa aqui vai ser a apresentação da versão final do projeto integrador, que foi realizado pelo grupo 4N2, que tem como título, né, a plataforma de monitoramento de ambiente de controle para transporte de produtos perecíveis. Nosso grupo é formado pelo Luiz Augusto Carrato, Carlos Henrique de Andrade Carrato, Guilherme Gonçalves, Gustavo Poli e o Newton Venâncio. Essa apresentação está organizada dentro dos seguintes tópicos, essa é a nossa agenda, né? Contextualização do projeto, falar da arquitetura desse projeto, como foi construída a plataforma web, a apresentação da API REST e do sensor, que é a parte de hardware do nosso projeto. E, no final, as considerações. Vamos falar agora da contextualização do nosso projeto. O foco do nosso projeto está dentro da questão de transportes, mas não de transporte de cargas normais, porque quando você fala de transporte, também existem transportes relacionados a produtos perecíveis, que podem ser frutas, carnes, alimentos dos mais diversos tipos. Por alimentos perecíveis, por transporte de cargas perecíveis, podemos entender todas aquelas cargas que necessitam de um acondicionamento climático específico dentro do container no qual ele está sendo transportado. Tá? Para resolver esse tema, nós começamos a trabalhar com a questão de sensoriamento remoto, por meio de sensores, uma placa de Raspberry e conector de GPS, e um banco de dados para fazer o armazenamento desses dados no futuro. De forma resumida, quando falamos de transporte de cargas perecíveis, esse é o contexto no qual o nosso projeto está inserido, e a questão de sensoriamento e coleta de dados é o escopo do nosso projeto. Bom, detalhando mais essa questão do contexto do projeto, pensa dentro de um caminhão que tem um baú, um container refrigerado. Dentro desse container, na determinada posição dele, vai ser colocado um dispositivo, um conjunto de hardware formado por um Raspberry Pi, mais um sensor de temperatura, mais uma unidade de medida de GPS para fazer a coleta de dados. Esses dados vão ser enviados via internet para um provedor, para uma base de dados, onde pode ser plotados gráficos e a realização do acompanhamento da temperatura dentro deste intervalo de tempo do transporte. Pensando de uma forma geral, contextualizando, pensando no design thinking, essas questões, quando nós falamos de empatia, todos os membros, ou boa parte de nós, já tinha trabalhado em algum projeto ligado ou à logística ou ao transporte de cargas. Tá? E uma outra questão interessante é que todos nós ainda mantínhamos contato com colegas que trabalhavam dentro desse setor. Né? E uma outra parte interessante do grupo é que nós temos uma preocupação com relação à qualidade dos alimentos que nós ingerimos. Todo mundo tem preocupação com a questão de saúde, né? Pensamos nas nossas famílias quando adquirimos alimentos. Por estarmos numa cidade do interior de São Paulo, muitos produtos chegam aqui via transporte rodoviário e isso era uma preocupação constante do nosso grupo. Nós tínhamos contato com alguns colegas que nós chamamos, em particular temos o Luiz Henrique e o Márcio, que trabalham na Congelado Santa Rita, uma empresa de São José do Rio Pardo, e dois outros amigos de duas empresas que trabalharam de forma informal, também do setor, que colaboraram com o projeto. E a experimentação, o projeto foi realizado de forma cíclica, incremental, ou seja, desenvolvemos pequenos protótipos e fomos analisando os erros e corrigindo estes erros. Aí o pessoal que está no setor ainda, que está na ativa, eles nos auxiliaram na questão de elencar quais são as funcionalidades prioritárias, que são aquelas que realmente dói o calo, né, que precisam ser trabalhadas. E o projeto, nós fragmentamos ele em 3 frentes de trabalho: a parte de hardware, que é a parte do sensoriamento, a parte da API, que é a interface de comunicação, e a aplicação web,
que é onde vai ser feita essa gestão dos dados coletados. Agora vamos discutir a arquitetura do nosso projeto. Bom, de forma geral, o projeto ele pode ser segmentado em três partes, né? Nós temos aqui a parte de hardware, que é de sensoriamento. Nós temos a API REST, que vai fazer a comunicação com o banco de dados, e esse banco vai alimentar a parte de software, a parte web, que vai basicamente estar organizado em dois módulos, nessa versão atual, em dois módulos, uma parte de cadastro e uma parte dos dados enviados pelo sensor. Dentro da parte de hardware foi utilizado, além do Raspberry, utilizado o Node-RED para fazer o design, a implementação, a conexão com os sensores, e a parte da API da API REST e da aplicação web foi implementada em Rails, tá? No caso da API, a API inteira foi implementada em Rails puro, tá? E na parte web foi utilizado uma gen do Rails chamada Active Admin, que auxilia na parte visual e gestão de dados para aplicações comerciais. E o banco de dados utilizado neste projeto foi o MySQL. Agora vamos fazer uma demonstração da aplicação web, do módulo web que foi implementado. Bom, aqui eu estou na tela inicial da aplicação. Eu entro com o meu usuário e com a minha senha. Eu venho para uma tela onde eu tenho como funções principais cadastro de novos usuários. No caso aqui tem 2 ou 3 usuários cadastrados. Nós temos a parte de registro, que é a parte de cadastro, onde nós temos as revendas que são responsáveis por gerar a demanda de transporte, e nós temos a parte de fornecedores, que são as transportadoras responsáveis por realizar o transporte de uma determinada mercadoria. Toda a interface ela segue um padrão simples. Eu tenho uma listagem aqui, posso fazer filtros nesse outro lado, tem um botão para adicionar novos fornecedores. Posso colocar um número qualquer aqui, ainda não estão sendo, como é teste apenas, não colocamos validações nos campos. Então está aqui a nossa transportadora. A informação, ponto principal nosso, é a questão da ordem de transporte. O que é uma ordem de transporte? É ela que gera a localização do sensor. Então, por exemplo, se eu pedir para dar uma olhada nessa ordem, eu tenho um determinado transportador, um determinado revenda, eu tenho o código do sensor. A ideia é utilizar aqui o número serial do sensor que está sendo feito. Aqui é o número do documento de transporte, a placa do motorista e o número do container. E aqui são os dados coletados por este sensor. Então, se eu vim para uma tela de visão, essa aqui é a parte de consulta, né, onde você vê os detalhes da nossa ordem. Basicamente essas são as funcionalidades da aplicação web implementada. Bom, agora vamos apresentar a API REST do projeto. Para fazer demonstração da API, nós vamos estar utilizando o Postman, que é uma aplicação para teste de APIs. Então, se eu vim aqui, eu tenho já um URL chamado o provedor, que é onde está hospedado a nossa API. Se eu pedir um GET aqui, ele traz aqui, são 3 medidas que foram ajustadas. Vou fazer agora o cadastro, que vai ser o papel do nosso sensor, né? Então eu vou estar, por exemplo, no dia 19 do 6, do dia 2, agora 15 horas 06, então vamos colocar aqui que vamos às 15 horas 15:06. Vamos manter aqui a coordenada e tal. Para ter uma medida, um dado diferente, vou falar aqui que o comentário vai ser dado cadastrado
para vídeo. Bom, vou fazer a submissão desse vídeo, vou fazer o envio desse dado. Então eu tenho como status 201, que foi criado. Se eu fazer um get novamente, eu tenho 4 registros aqui. Se eu fazer um get desse senhor, vou ter o 4º registro aqui embaixo. Se eu for na minha aplicação web, se eu pedir para atualizar a tela, eu vou ter o dado cadastrado para o vídeo. Quer dizer, ele usou a API e fez a integração com a aplicação, com o dado nosso. Legal, agora vamos falar das considerações finais referentes a este projeto, desenvolvimento desse projeto. Para a realização dos testes em campo, nós fizemos 15 tomadas de tempos, tá? Aqui nós temos um ID de identificação do teste que foi realizado, aqui a data, a hora de início e fim e a duração desse teste aqui que foi feito. Basicamente os testes ficaram uma média de 30 minutos que ficamos testando eles, tá? Aqui é o número de pacotes enviados durante esse teste, ou seja, o sensor enviou esses testes durante 15 minutos. Aqui foram os pacotes recebidos e aqui os pacotes perdidos, tá? Bom, se nós analisarmos o gráfico desses dados, nós podemos perceber que aqui na curva azul nós temos os dados enviados, aqui os dados recebidos e os perdidos. Eu chamo a atenção para esse gráfico uma coisa interessante. Durante o começo dos testes, nós havíamos uma diferença significativa entre os dados enviados e os dados recebidos, tá? Nós estávamos perdendo muitos dados. Nós conseguimos fazer um ajuste e melhorar essa situação ao longo, só que na situação atual, no quadro atual que nós temos, voltamos a ter um relativo aumento dos pacotes perdidos durante as transmissões. Então, quais são os pontos de atenção que estão sendo trabalhados neste momento para concluir o projeto efetivamente? Então, as perdas de dados que nós tivemos, nós estamos vendo o porquê que esses dados estão sendo perdidos, qual que é o problema da comunicação. Se é um problema de comunicação, se é um problema do nosso hardware, se é um problema da nossa API, aonde que está, por que esse pacote não chega dentro na chamada da API. Um outro ponto que foi levantado pelo grupo é, ok, eu tenho um pacote perdido, mas por que eu não retransmito esse pacote quando eu volto a ter comunicação? Então, um ponto que vai ser de melhora para a próxima versão da nossa aplicação vai ser justamente a criação de um módulo de tratamento de backlog dos pacotes não enviados, até mesmo por questões de segurança de um possível fraude dentro do dispositivo. Um outro ponto é fazer uma modelagem de dados não estruturadas para coletar todos os dados que foram enviados pelos sensores para se gerar uma base de conhecimento para futuras análises das empresas, do processo, do tempo de transporte e medidas com relação aos dispositivos de aclimatação das mercadorias. E um outro ponto justamente o que está faltando é a construção de gráficos e tabelas mais amigáveis para que os usuários finais, tanto o cliente quanto as transportadoras, possam acompanhar e ter os alertas das temperaturas aferidas durante o processo. E é claro, o grande ponto é fazer um teste em ambiente de produção, colocar o nosso dispositivo para rodar dentro de um container refrigerado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.